aí, pessoal, meus alunos do Mais Tribunais, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Animados, motivados para começarmos mais uma aula de Direito do Trabalho aqui no Mais Tribunais. Você que está aí contando nos dedos, né? Falta pouco para chegar à sua prova, falta pouco para você virar um servidor público federal. Então vamos embora, com muita vontade, vamos estudar com ânimo. Direito do trabalho é muito chato, não é chato nada, é legal, cai em prova, você vai fechar, vai gabaritar, a aula é sem rodeios, direto no ponto, o que é cobrado. E quando você depois encara as questões, você vê o quanto é importante você passar por essa base teórica. A nossa ideia é que você faça esse curso, a nossa ideia, a minha ideia em especial, eu sempre trabalhei pensando nisso, que vocês façam aí um caderno, um bloco de notas, o que for, e que vá até o final com ele, né? Que ele sirva aí como ferramenta até a sua aprovação. Esse é o meu objetivo, ok? Então vamos embora. Então, fechando o Zap aí, maximiza o RR, não minimiza não, né? Sai do Facebook e vambora. Vamos tratar hoje dos sujeitos do contrato de trabalho, né? Um tópico aí que sempre está presente nos editais para a TRT. Deixo aqui mais uma vez os contatos para vocês, né? Para entrar em contato comigo e vambora falar então desses sujeitos. O primeiro sujeito que a gente vai falar, comentar algumas peculiaridades, é o empregado. Nós já falamos sobre esse artigo, sobre esse dispositivo, quando nós conceituamos lá quando nós tratamos, melhor dizendo, dos requisitos da relação de emprego. Então nós falamos do conceito de empregado, mas agora vamos mais diretamente ao empregado em si. O artigo 3º da CLT diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Desse conceito, a gente extrai aqui os principais requisitos caracterizadores da relação de emprego. Empregado é pessoa física que trabalha de forma não eventual, com a ideia de habitualidade, de forma subordinada e mediante salário, né? Que é aí a onerosidade. Até aqui tranquilo, não tem nenhuma diferença para a gente. Vimos ainda no artigo 3º, parágrafo único, que não existe nenhuma diferença entre o trabalho intelectual, técnico ou manual. Não me importa se o trabalho seja intelectual, técnico ou manual, se forem preenchidos requisitos, que é o SHOP da relação de emprego, o camarada será sim considerado empregado. Basta que seja subordinado, trabalha com habitualidade, com onerosidade e com a pessoalidade. Então não importa aí se é um trabalho, vou repetir, intelectual, técnico ou manual, ok? Bom, vamos agora analisar o empregador. Agora sim a gente vai entrar num tópico bem interessante para efeito de prova. Quando a gente fala em analisar o empregador, nós vamos estudar 3 assuntos muito importantes. Quais são esses assuntos? Nós temos que falar de grupo econômico, nós temos que falar de sucessão trabalhista e nós temos que falar de poderes do empregador, ao empregador, tá? Então, grupo econômico, sucessão trabalhista e poderes do empregador. Isso aqui é muito importante, é um clássico, tá? São os 3 pontos, são os 3 tópicos mais importantes para vocês observarem, tá? Grupo econômico, seção trabalhista e poderes do empregador. Vamos então focar aí nesses pontos. Só para a gente se enquadrar. Falar em empregador é falar de quê? O conceito de empregador, ele vem descrito aí no artigo 2º da nossa CLT, que diz: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. É interessante observar que, por esse conceito do artigo 2º, você tem a ideia de empregador como empresa individual ou coletiva.
A nossa CLT, ela data de 43. A gente nunca pode esquecer isso, né? Que a CLT data de 43. Então, muitas terminologias devem ser adaptadas. Quando ela fala que considera-se empregador a empresa individual, ela está dizendo que o empregador pode ser pessoa física. Aqui está. Mas também coletiva. E aí é o empregador, pessoa jurídica. Essa é a ideia. Empregador, pessoa física ou empregador, pessoa jurídica. Que assumindo os riscos da atividade econômica. Esse assumindo os riscos da atividade econômica nós já conhecemos. É o requisito da alteridade. Lembra? Está aqui a alteridade. Como é que vem alguns doutrinadores e falam: a alteridade não é requisito da relação de emprego. Como que não é, a cara pálida? Aqui está: empregador assume os riscos da atividade. Quem assume esses riscos é o empregador, não é o empregado. O empregado não pode suportar esses riscos. Então está aqui: a alteridade é um requisito, é um traço marcante em relação ao empregador. Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Esse prestação pessoal dos serviços me traz mais um requisito, que é a pessoalidade. Me traz um requisito em relação à figura do empregado. Empregado trabalha com pessoalidade, o contrato é intuito persona em relação à figura do empregado, tá? É bem nessa pegada. A ideia básica é essa aqui. Esse dirige aqui, falaremos depois, tá? Que aí é o poder diretivo. Tudo bem, pessoal? Então, extraímos daqui do conceito de empregador diversas informações valiosas, bem importantes. Mas, enfim, Renzete, é muito difícil conceituar empregador, não é? É verdade. A CLT não é técnica. Considera-se empregador em período coletivo que admite salário. Não disse muita coisa sobre a figura do empregador. É bem verdade, você está certo. Então, o que você tem que sempre observar? Que quem vai ser empregador? Quem é empregador é quem contrata empregado. Essa é a regrinha. Então, quem contratar empregado é o empregador, porque nós podemos ter também a figura do chamado empregador por equiparação, que está no artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, que diz: equiparam seu empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então aí está. Nós temos aqui a figura do empregador por equiparação. Eu não posso ser um engenheiro? Posso. Eu não posso contratar um empregado? Posso. Eu sou um advogado. Eu posso contratar uma secretária? Posso. Eu sou um advogado, um autônomo, estou contratando uma secretária. Nesse momento, eu sou um empregador por equiparação. Eu sou uma igreja. Igreja não tem fins lucrativos, mas ela não pode contratar empregados? Pode. Então, se eu contrato empregado, eu sou empregador. Quem é empregador? Quem contrata empregado. Basicamente, você tem que saber isso. E aí, lembrar da figura do empregador por equiparação. Tudo bem? Tranquilo? Bem básico isso aqui. Bom, isso pode aparecer em prova? Pode. Nós temos uma questãozinha do CESP aí que dizia assim, 17ª região do Espírito Santo. A respeito das empresas e entidades a ela equiparadas, julgue os itens subsecutivos. Apesar de contratar empregados pelo regime seletista, então anotem bem aí, apesar de contratar empregados pelo regime seletista, entidade filantrópica não é considerada empregador, dado que não assume os riscos de atividade e não tem finalidade lucrativa. Tá bom, mas olha o que fala a questão aqui. Apesar de contratar empregados, parou. Renzete me ensinou. Quem é empregador? Quem contrata empregado. Então não importa se tem finalidade lucrativa ou não. Vai ser empregador quem contrata empregado. Aí tá beleza. Então, o gabarito aqui vai ser o quê? Errado. Totalmente errado. Tá? Então, não é possível. Errado mesmo. Quem é empregador, quem contrata empregado. Acabou. Não importa se seja uma igreja, uma entidade filantrópica, não importa. Contratou empregado é empregador. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, mega errado. Vamos então falar agora um pouquinho de um tópico que cai muito em prova. Não cai não, despenca em prova, que envolve lá o grupo econômico. Vamos fazer uma leitura do artigo 2º, parágrafo 2º, e aí eu vou te explicar com cautela.
Olha o que diz. Sempre que uma ou mais empresas, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria e estiverem sob direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão para os efeitos da relação de emprego solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. Atente-se bem aqui, a redação é puxada, mas você vai entender logo. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, pelo que você viu aí. Nós temos empresas interligadas, sim. Onde tem uma empresa mãe, isso, controladora dos demais, beleza. Cada empresa tem seu CNPJ próprio, cada empresa tem seu quadro de pessoal próprio, seus empregados próprios, sim. Cada empresa exerce sua própria atividade econômica, não necessariamente a mesma atividade, mas exercem atividades econômicas. Então eu posso ter um cinema, uma casa de show, uma boate, beleza, atividade econômica. Sempre com finalidade lucrativa. Se eu não preencher esses requisitos, eu não tenho a figura de um grupo econômico. Nada melhor do que o exemplo aqui. Preste atenção. Todo mundo conhece aí a Rede Globo, né? Então o exemplo aí foi clássico. Todo mundo conhece a Rede Globo. A Rede Globo, ela tem diversas empresas interligadas. E aqui é só um exemplo. O Jornal Globo, o Jornal Extra, a Rádio Globo e tantas outras. Então, cada empresa dessa tem o seu CNPJ próprio, tem o seu estatuto próprio, tem seu quadro de profissionais próprios. Cada empresa dessa exerce uma atividade econômica, é verdade, então é tudo próprio, cada uma tem lá sua cartilha. Mas não me resta nenhuma dúvida que a Rede Globo é uma empresa controladora das demais. Não me resta dúvida que a Rede Globo é a empresa mãe. A empresa mãe controladora das demais empresas pertencentes ao grupo econômico. Aqui eu tenho um grupo econômico clássico. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Tanto que o TST aplica a teoria do empregador, empregador único. Então, quando ele pensa em grupo econômico, o TST chama isso aqui de empregador único. O TST olha para isso aqui e vê o único empregador. Vamos imaginar que você seja esse amiguinho aqui, ó, esse jornalista. Jornalista que foi contratado. Deixa eu apagar só essa seta aqui para não dar nenhuma dúvida, né? Esse jornalista, ele foi contratado para trabalhar aqui no jornal O Globo. Então, o jornal O Globo me admitiu como jornalista. Então, é o meu empregador. Perfeito. Só que o jornal O Globo, ele não vem pagando os meus salários, ele não me dá 13º salário, ele não concede as minhas férias, e eu não aguento mais trabalhar como jornalista numa empresa que não me paga nada. Então, eu vou ajuizar uma reclamação trabalhista. Observem, atenção. Como nós estamos diante de um grupo econômico, a pergunta é: a ação trabalhista ajuizada por esse empregado só pode ocorrer em face do Jornal Globo, ou ele pode chamar o Jornal Globo, o Extra, a Rádio Globo, a Rede Globo, 1, 2, 3, 4, ou todas as empresas pertencentes ao grupo econômico. Muito bem, o empregado pode chamar para compor o polo passivo todas as empresas pertencentes ao grupo econômico. E todas as empresas vão responder de forma, aqui é importante, hein? Deixa eu colocar, solidária pelos créditos trabalhistas. Então, todas as empresas pertencentes ao grupo econômico respondem de forma solidária pelos créditos trabalhistas. E responsabilidade solidária não tem ordem de preferência. Repito, na responsabilidade solidária não há ordem de preferência. Aonde você encontrar valores aqui, satisfez o crédito trabalhista. Então,
Todas respondem, Renzete? Todas. Deixa eu ver se eu entendi. Você entrou com ação em face do Jornal Globo, que é seu empregador que não te paga. Ok. Mas chamou o polo passivo da ação. A Rede Globo, o Jornal Extra, a Rádio Globo. Foi. Chegando lá no final do processo, na execução, se o juiz determinar uma penhora online, por exemplo, e só encontrar valores nas contas da Rádio Globo, pode satisfazer o seu crédito? Pode. Se for encontrado valores apenas aqui na Rádio Globo, nessa empresa pertencente ao grupo econômico, satisfez o crédito trabalhista, sem nenhum problema. Tá? Então, repito, quando você pensa em grupo econômico, a responsabilidade das empresas pertencentes ao grupo econômico é uma responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária. Todas as empresas pertencentes ao grupo econômico respondem de forma solidária pelos créditos trabalhistas. E responsabilidade solidária é aquela que não há ordem de preferência. Isso é bem interessante. Ok? Tranquilo? Mas não acabou, não. Aplicando ainda essa teoria do empregador único, olha o que vem dizer o TST. Vamos imaginar que eu, jornalista, contratado para trabalhar para o Jornal o Globo, durante a minha jornada de trabalho, presto serviços também ao Jornal Extra. Do tipo, cheguei hoje no Jornal o Globo e o meu gerente fala para mim, Renzete, não liga o computador não, porque você hoje vai lá para o Jornal Extra. A pergunta é, o fato do empregado trabalhar para mais de uma empresa pertencente ao grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho vai acarretar a coexistência de mais de um contrato de trabalho, ou seja, 2 salários, 2 férias, 2 décimos-terceiros? Sim, não ou não sei? Não, em regra não. Preste atenção, em especial, toma nota com a súmula 129 do TST. Se existe uma súmula que eu podia falar assim, ó, não cai, despenca na sua prova, é essa aqui. É a súmula 129 do TST. Observe, meus amigos, se eu aplico a teoria do empregador único para falar de grupo econômico, observa. Eu posso afirmar que a responsabilidade solidária das empresas pertencentes ao grupo econômico é uma responsabilidade solidária dual. Dual. Por que dual? É uma responsabilidade solidária passiva e é uma responsabilidade solidária ativa. Veja se você entende. Responsabilidade solidária passiva, por quê? Porque o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT diz que todas as empresas pertencentes ao grupo econômico vão responder de forma solidária pelos créditos trabalhistas. Então, essa é uma responsabilidade solidária passiva. Mas vem a súmula 129 do TST e diz o seguinte, que o empregado pode trabalhar para mais de uma empresa do grupo econômico durante a sua jornada de trabalho, que isso não vai caracterizar a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então, essa é uma responsabilidade solidária ativa. Doutores, meus amigos, se a responsabilidade vai ser solidária passiva, óbvio que vai ser também solidária ativa. Eu posso perfeitamente, durante a minha jornada, trabalhar para mais de uma empresa pertencente do grupo econômico, e isso não vai caracterizar a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Tá bom? Esse aqui é o clássico, né, da regrinha quando envolve a temática de grupo econômico. Tudo bem? Então, vamos então à redação da súmula 129 do TST, que diz assim, ó. A prestação de serviços, súmula 129, a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então está aí, está a regrinha aí. Eu posso, durante a minha jornada, passar por outras empresas pertencentes ao grupo econômico, sem problema algum, sem problema algum. Isso não vai caracterizar a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Não é que nunca pode acontecer, né? Pode ter lá algum ajuste em contrário. Isso cai em prova, Renzete? Não acredito. Acredite, está aí, ó. Questão para você, vamos fazer juntinho? Vamos lá.
A questão diz assim, ó. Regis é empregado da empresa FGF Limitada. Regis presta serviços durante a mesma jornada de trabalho para a empresa empregadora e para a empresa FTT Limitada. Empresa esta, pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa FGF Limitada. Beleza. Essa informação aqui é muito importante, né? Isso tem que fazer em prova. Nós estamos diante de um grupo econômico. Vamos lá, vamos seguir. De acordo com o entendimento simulado do TST. Parou. Renzetti me ensinou. Se a prova fala de acordo com o entendimento simulado do TST, se você não sabe, já perdeu a questão. Meus amigos, eu vou falar o que eu disse desde o início. Súmulas e OJs do TST não caem, despencam na prova. É inadmissível você encarar uma prova, direito de processo de trabalho, seja qualquer cargo, estou falando para o técnico também, sem conhecer as súmulas e OJs, tá? Então, se vocês quiserem, eu disponibilizo de forma gratuita, não vou cobrar para isso, lógico que não, uma apostila atualizadíssima com as súmulas e OJs do TST. É só você entrar lá na minha fanpage, curta minha fanpage, me chama inbox e me diga que você é meu aluno, minha aluna aqui do Master Tribunais, que eu mando para você essa apostila de súmulas e OJs atualizadíssima na maior brevidade possível. Aí você vai ter um material aí bem atualizado para você seguir e acompanhar as aulas, tá? Não sei se falei isso no vídeo anterior, no início, mas estou repetindo agora, tá? Então, súmulas e OJs não caem, despencam na prova. Tem que ter a CLT, mas tem que ter um acompanhamento da jurisprudência do TST, porque isso é gabarito, está aqui. A própria questão da Fundação Carlos Chagas em 2013, TRT 15ª região te fala, de acordo com o entendimento simulado do TST. A resposta não está na CLT. A resposta não está no CPC. A resposta é o quê? É uma súmula do TST, que você tem que conhecer e você já sabe qual é. Então, volte lá. Então, de acordo com o entendimento simulado do Tribunal Superior do Trabalho, em regra, a prestação de serviços de rege para a empresa FGF Limitada e para a empresa FTT Limitada durante a mesma jornada de... E aí, meus amigos, gostou da aula do professor RR, professor Renzetti, professor top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada do professor Renzetti, ó, Direito do Trabalho, professor RR. Essa isolada tem 24 videoaulas, todas elas já disponíveis. Olha, no total são 20 horas de curso, 60 dias de acesso. Quanto custa, professor? Melhor custo-benefício da internet, R$1 por dia, 60 dias de acesso, você pode aí, com certeza aí, R$1 por dia, você pode estudar esse grande curso do professor Renzetti aqui no Lá Concurso. Ah, detalhe, você quer esse material de apoio aí? Então clique aqui embaixo, você pode baixar gratuitamente esse material de apoio do grande professor RR. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.